Oi, gente bonita, tudo bem? Como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, sou professora e estou há um tempão ajudando alunos a conquistarem o sonho da aprovação. Chegou sua vez, vem comigo que eu vou te contar muita coisa, combinado? Hoje a nossa conversa é sobre simulados e provas antigas. Primeira pergunta que alguns alunos fazem. Vale a pena ficar resolvendo questões que já caíram? Elas não vão cair de novo. Vale muito a pena, vale muito. O INEP divulgou agora que este ano, por exemplo, o Enem não terá questões inéditas. Então serão questões que já caíram no Enem? Não exatamente. São questões do banco de questões do INEP. Então, as questões já foram preparadas em anos anteriores e serão utilizadas neste ano. Legal? Então vale muito, muito, muito a pena mesmo. Aí, a segunda pergunta que os alunos fazem é assim: quantos simulados ou provas eu devo fazer? Isso depende. Depende do quê? Depende de quanto tempo falta para sua prova. Depende o quanto você já estudou, o quanto você já domina aquele assunto. Então é o seguinte, se você está, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, é legal você incluir ali no seu cronograma, pelo menos uma vez por mês fazer um simulado. Agora, se você já está lá no terceiro ano do ensino médio, ou se você já concluiu, quanto mais simulados você fizer, melhor. O importante é, isso não pode faltar no seu dia a dia. Você tem que incluir simulados. Você tem que fazer provas. Segunda coisa relacionada com isso é que a gente tem que simular também o ambiente, simular a situação. Então é assim, ó. Por exemplo, você vai fazer a prova, reserva lá no seu cronograma um tempo similar ao tempo que você teria para fazer essa prova. Então, por exemplo, o Enem ele tem uma duração de 5 horas, ou o vestibular que você vai fazer tem uma duração de 5 horas. Separa um sábado à tarde, ou um dia da semana, ou domingo à tarde, não sei, do seu cronograma, para você fazer esse simulado também com 5 horas. Então faça isso, simule o tempo, simula a situação. Não fica levantando para ir ao banheiro, não para comer, não utilize o celular. Vá treinando o seu corpo e a sua mente para aquela situação. Isso tem muitas vantagens. Primeiro, porque você realmente adquire uma resistência a fazer provas. Segundo, porque isso diminui a sua ansiedade também. Você, quanto mais acostumado você estiver com essa situação, menos você vai ficar pensando nela, sabe? Aquela semana antes da prova que a gente nem dorme, pensando em como vai ser, e aí, será que eu consigo? Se você estiver acostumado com isso, você vai tirar isso de letra muito mais fácil. Então vai fazer sua prova lá na sua casa, separa o seu chocolatezinho que você vai comer, a caneta que você vai utilizar, a água que você vai beber. Evita ficar assim, levantando, fazendo, indo ao banheiro. Óbvio, você vai precisar ir ao banheiro? Vá ao banheiro, não vai ter um fiscal lá na sua casa para te ajudar, né? Mas vá ao banheiro, não enrola, não demora muito como você não faria lá no dia da prova. E também, outra coisa que você não pode fazer é trapacear, né? Fazer simulados para fazer simulados. Então, nada de ficar dando aquela olhada na resolução, nada de ficar só consultando ali o significado de uma palavra ou coisas desse tipo. Seja honesto com você. Nada de sabotagem, nada de trapaça. Então, são 3 diquinhas aqui importantes para você começar a fazer isso, a incluir na sua prática e no seu cronograma de estudo simulado. Tá lembrado quais são as 3 dicas que eu dei agora para você? Ó, acabei de falar. A primeira coisa, então, é rotina. Você tem que estabelecer no seu cronograma um momento. Segundo, você precisa simular a situação. Quanto mais próxima ela for da realidade, melhor. Até escolhe uma cadeira não muito confortável aí da sua casa para fazer isso, porque provavelmente a do vestibular, da prova, não será. E não trapaceie. Isso é antes de fazer, é a organização que você precisa ter antes da prova. Fechado? Tamo junto? Vou te contar agora o que você faz fazendo o simulado.
beleza? Agora você já incluiu o simulado na sua rotina, você já separou o momento, o lugar, tudo certinho e você já se conscientizou que você não vai trapacear. Só que tem algumas coisas que você pode fazer durante o simulado que vão aumentar a sua performance. Não necessariamente naquele, mas nos próximos, porque a gente precisa ter algumas práticas que melhorem o nosso desempenho e o nosso rendimento. Fazendo o simulado, então, durante o momento que você está fazendo, a primeira coisa que você tem que fazer é grifar. Você está lá, sou professora de português, né? Então, você está lá fazendo a questão. Tem alguma coisa que você não entendeu, alguma palavra que você não entendeu, ou alguma palavra que você não sabe, ou ainda alguma palavra que você estranhou a ortografia. Nossa, não sabia que isso se escrevia assim. Você grifa aquela palavra. Depois, aquilo lá vai ser um objeto de estudo, tá? Então, a primeira coisa é a gente usar aquele próprio texto ao nosso favor. É a primeira coisa. Segunda coisa que você faz, eu tenho certeza que isso você faz, é fazendo as questões, você tem que estabelecer um padrãozinho ali de uma marca. Então, eu circulo o número, eu coloco uma estrelinha ali do lado da questão, que eu acho difícil. Eu até consigo fazer, eu resolvo, eu muitas vezes até acerto, mas eu acho difícil marcar durante a prova as questões que são difíceis para você. Então, todas as palavras e as questões que são difíceis para você. Terceira coisa, lá da quarta série, eu vou falar aqui para você igual a professorinha lá da quarta série, a tia da quarta série falava, organiza a sua resolução. Então, em provas de exatas, que você faz cálculos, ou até, por exemplo, em questões abertas, ou questões que você precisa organizar algum raciocínio, organize a resolução. Faça o cálculo de forma linear, puxa a flechinha para onde você foi, estabelece ali qual foi o padrão que você utilizou, qual foi a lógica que você utilizou. Por quê? Porque depois, quando você for corrigir esse simulado, você vai entender muitas vezes por que você acertou ou por que você errou. Muitas vezes eu escuto alunos falarem assim, eu até acertei essa questão, mas eu nem sei por que eu acertei, eu não sei como eu cheguei nesse raciocínio. Então, fazendo simulados, provas antigas, resolvendo questões lá no seu dia a dia, faça isso da maneira mais organizada possível. Você não vai entregar isso, de repente, para um professor corrigir. Você mesmo vai corrigir. Então, isso precisa estar organizado para facilitar o seu trabalho. Beleza? Combinado? Entendido? Então, são três coisas. Os termos e as palavras que você não conhece, ou que você estranhou. Você tem que também sinalizar as questões que são difíceis para você e organizar a sua resolução. Isso vai te ajudar na terceira etapa. Fechado? Então vem comigo que eu vou te contar a terceira etapa agora, que é o depois. E acho que talvez nesse momento que você está estudando é o mais importante. Agora você já está na reta final, combinado? Olha, você já separou o momento para você estudar, você escolheu qual era a prova, você viu um lugar legal na sua casa, você separou sua água, o seu chocolate, a caneta, tudo certinho, você fez o simulado, você não trapaceou, você grifou os termos, você separou quais eram as questões difíceis para você, você organizou sua resolução e aí você depois terminou esse simulado. Pronto, fechou o caderno, acabou. Aí você resolveu corrigir esse simulado. E agora eu tenho 6 dicas para te contar como a gente pode melhorar esse momento, como a gente pode fazer esse momento um momento mais produtivo para você aprender, porque a gente está aqui estudando, querendo passar, mas a gente está, acima de tudo, aprendendo. Primeira coisa, e isso todo mundo faz, é a gente contabilizar erros e acertos. E aqui é importante você fazer uma análise bem analítica, assim, né? Bem certinha das coisas. Então, em matemática eu tinha 8 questões e eu acertei 4. De português eu tinha 10 questões e eu acertei 6 questões.
e aí você contabilizar os seus erros e os seus acertos. Eu acho muito legal percentuar esses erros e esses acertos. Ter sempre uma nota ali em percentual, porque eu acho que isso fica um pouco mais próximo da realidade. Mas se você não quiser fazer a porcentagem, não tem problema. Mas pelo menos saber quanto de quanto você acertou, qual seria a sua nota, caso aquilo fosse uma prova. Sem pesos, assim, a princípio, né? Depois, a gente precisa passar para a parte chata, mas a parte importante. Nós precisamos analisar os nossos acertos e analisar os nossos erros. Então, a parte 2 e a parte 3. Analisar os nossos acertos. Seja sincero. Primeiro, olhe para todas aquelas questões, olhe questão por questão e tenha a certeza que você acertou porque você sabia aquilo. E aí, de fato, você pode colocar aquilo como um acerto. Agora, eu acertei porque eu chutei. Ah, eu acertei, mas eu tive também um raciocínio errado. Eu até cheguei na resposta certa, mas na verdade o meu pensamento foi errado. Então a gente precisa fazer a pergunta: eu realmente sei o que está aqui? O que me foi perguntado dessa vez? Caso seja perguntado outras vezes, eu continuarei acertando? Então, essa é uma sinceridade essencial. Você precisa ter isso com você. Então, olha para cada uma das questões e aí, a primeira você contabilizou acertos e erros. No segundo, você vai falar sobre esses acertos. Realmente foram acertos genuínos, verdadeiros, que representam um conhecimento adquirido, quanto por cento? Quais questões eu acertei sem querer? Eu acertei na sorte, no chute, ou por um acaso do destino? Aí essas questões a gente tem que sinalizar e colocar um sinalzinho amarelo. Aí a gente tem que fazer a terceira parte, que é analisar os nossos erros. E essa daqui é a que leva mais tempo, tá? Essa é a parte que leva mais tempo. E você vai fazer essas questões também para os seus erros. Eu errei por quê? Ah, eu errei porque eu estou no primeiro ano do ensino médio e nunca me foi apresentado esse assunto. Eu não sei do que se trata. Então, tudo bem, eu errei porque eu não estudei, eu não tive ainda a oportunidade de aprender aquilo. Pode ser um tipo de erro. Ah, eu errei por quê? Eu errei porque eu entendi a explicação de forma errada. Então, esse assunto me foi apresentado, eu não compreendi a explicação e aí eu cometi um erro, um outro tipo de erro. Terceiro tipo de erro, eu até conheci essa matéria, eu escutei o professor, a videoaula, eu assisti, eu li, mas eu até achei que eu tinha entendido, mas eu esqueci algum detalhe na hora de resolver essa questão. É um outro tipo de erro. Ou ainda, eu posso ter visto tudo aquilo, eu posso ter cometido ali um erro de raciocínio. Eu achei que tinha entendido, mas eu cometi um erro. Então eu tenho também ali, me leva a uma outra situação. Então você precisa ser muito sincero e muito organizado para fazer uma análise. Lá o pessoal do marketing e até da administração, eles vão usar uma matriz que se chama FOFA. Sabe o que é a FOFA? É isso que a gente está fazendo. A gente vai analisar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Olha o FOFA aí. Então, dentro desses erros e desses acertos, você precisa aplicar a FOFA. Já falo um pouquinho mais sobre ela. Depois que você fez isso, né, que você então viu quanto você errou e acertou, você analisou os seus erros, analisou os seus acertos, você vai fazer uma lista de todos os conteúdos que você precisa aprender. E também uma lista, a quarta, dos conteúdos que você precisa aprender. E a quinta, você vai fazer uma lista dos conteúdos que você precisa revisar.
Olha como vai ficando isso muito mais claro pra gente. Então não é simplesmente fazer um simulado, corrigir, acertei, engaveta lá e acabou. Então a gente vai fazer uma lista daquilo que a gente não aprendeu e precisamos aprender, e uma lista daquilo que a gente aprendeu, mas a gente precisa revisar. Nessa parte do revisar, às vezes a gente até acertou a questão, mas eu preciso revisar, porque esse conteúdo é muito importante. Perceba que essa parte do revisar, ela não está necessariamente ligada aos seus erros ou aos seus acertos, mas ela está ligada à importância daquele conteúdo para a sua prova. E aí, sexta dica, então, sexto passo que você vai fazer aí, depois de ter feito um simulado, é organizar o seu cronograma de estudo a partir daquele simulado. Utilizar aquele simulado para replanejar a sua rota, para repensar ali o como você vai estudar na próxima semana. Jéssica, e aí, o que eu faço? Depende, de novo. Depende do quê? Depende do quanto tempo você tem para sua prova, depende do quanto você tem para aprender, do quanto você tem para revisar, da disponibilidade de tempo que você também tem no seu dia para fazer isso, mas a partir do simulado, você precisa então pensar aí como serão os seus próximos dias até o próximo simulado, como será a sua rotina de estudo até o seu próximo simulado. Então, depois que você fez os 3 passos, se preparou antes de fazer o simulado, fez o simulado da melhor maneira possível e fez essas 6 análises depois de ter feito o simulado, você pode pensar aí e refletir. Quais são as suas forças? Então, pensa lá na análise. Quais são os conteúdos e as disciplinas que são fortes para você? Fortes no sentido de é uma força sua. Você domina e sabe aquilo bem. Isso é uma força. O que é uma oportunidade? A oportunidade é algo que você pode ou aperfeiçoar porque você já sabe, ou é uma oportunidade de aprendizado. Você descobriu naquele simulado que você precisa aprender. Uma fraqueza. Matemática é uma fraqueza. Ou um conteúdo de uma disciplina é uma fraqueza. E o que é uma ameaça? A ameaça pode ser desde a sua concentração, por exemplo, a sua dificuldade em manter-se concentrado durante um período de tempo, ou um determinado assunto e conteúdo ali, disciplina daquele simulado. Então, a gente precisa ser sincero e analítico. Isso faz parte da gente se conhecer para a gente poder se dar bem em alguma prova. Tudo bem? Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que utilizem, apliquem isso na vida de vocês. Contem comigo, vamos juntos conquistar a sua vaga. Combinado? Tá fechado comigo? Eu tô fechada com você. Um beijo, até a próxima!